Retornamos para fazer a nossa revisão, né, prof? Exato, e falando aí sobre corpo, mídia e padrões de beleza. Perfeito, essa foi a nossa aula temática assim maravilhosa. Então vamos ver aí, sem perder tempo, sobre o que nós tratamos aí nessa aula. Dá uma olhadinha aí no slide. Então nós falamos aí sobre o corpo, a mídia e os padrões de beleza na aula 8.2, agora a nossa revisão. Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto, nossa canetinha aqui linda, maravilhosa. Isso, perfeito. E agora nós vamos enfatizar aí sobre o que nós falamos, prof. Sobre corpo na educação física. Os tipos de corpos. Exato. Depois, os padrões de corpo e a influência midiática. Na sequência, a diversidade humana e cultural. O que mais, prof? Falamos sobre a fragilização e submissão adolescente. Na sequência, falamos sobre atividade física e saúde estética. E daqui a pouquinho nós vamos explanar aí como que vai ser o nosso extra classe. Então, nós falamos que nós somos diversos, nós somos diferentes, tanto biologicamente como culturalmente. Então, não tem como se ter um padrão específico de pessoas, de altura, de tamanho, de cor, de pele. Não tem, gente, porque nós somos diversos, nós somos diferentes. Nós mencionamos também aí sobre a manipulação da mídia, o quanto que ela pode influenciar aí nessa construção, nessa minha percepção, muitas vezes errônea, né, prof? Exato. Nós mencionamos aí sobre os tipos. Você pode falar para a gente sobre quais os tipos, prof? Sim, nós falamos sobre o ectomorfo, que é a pessoa magra. Falamos sobre o mesomorfo, que é a pessoa musculosa, atlética. E o endomorfo, que é a pessoa com um alto percentual aí de gordura, principalmente na região abdominal, que é o obeso ou sobrepeso. Isso. E o quanto que isso pode trazer algumas frustrações aí para o jovem, né? Ao se olhar no espelho, a sua percepção de corpo. Mas a gente também tem que pensar que muitas dessas imagens que nós vemos, desses padrões corporais da mídia, muitas vezes eles são elaborados, eles são editados. Então, uma mesma fotografia, a gente pode ter ela pode ser vista de diversas formas aí. Nós falamos também a respeito que a atividade física regular na infância e na adolescência pode ter aí um efeito benéfico, tá? E aí você deve estar falando assim, mas prof, eu não estou mais na infância, mas está na adolescência, né, prof? Exato, e a adolescência vai até os 19 aí. Isso. E aí, esses benefícios, né, com relação à composição corporal, colesterol, pressão, enfim, força, habilidade de movimento, eles estão interligados, eles são advindos aí dessa frequência, né, dessa atividade física aí. E a gente percebe muito mais, é muito mais evidente quando a gente percebe aí pessoas, né, que desde a infância elas têm essa prática regular da atividade física na sua composição corporal. Perfeito, prof? Exato, composição corporal vai estar diretamente associado com os tipos de corpos. Isso, esse tipo de corpo aí vai te favorecer ou não? Então vem aqui comigo, eu e a prof, e aí vocês puderam perceber aí os tipos de corpos, qual que você se enquadra. Eu sou mesomorfo, desde quando eu era pequena, nova, já tinha o hábito da prática, treinei um tempo karatê, fiz algumas práticas, né? Então mantive esse meu perfil, né, prof? Perfeito. E aí é importante que você conheça aí qual é o seu tipo, né? Qual é o seu perfil. E aí agora nós vamos ver aqui sobre a nossa extra classe. Isso, e a nossa extra classe, ela é o que está escrito nessa minha camiseta aqui, do projeto Mexa-se, movimente-se. E o que é o Mexa-se, prof? O Mexa-se é um projeto, gente, um projeto para que você fique ativo aí na sua casa, na sua escola, junto com a sua família, junto com os amigos, junto com os professores. Coloque o seu professor também para fazer exercício e a gente tem algumas propostas aí para vocês. Vamos ver agora? Dá uma olhada aí no nosso slide. Acompanha com a gente aí, por favor. Então, nesse Mexa-se, nesse nosso projeto, o objetivo dele aí é mobilizar, é estimular a participação de vocês, estudantes, com práticas corporais diversificadas,
também ter a manutenção aí dos hábitos saudáveis, da atividade física em casa e até mesmo na escola. Então não tem desculpa para não fazer, né, prof? Exato. O que mais, prof, que tá aí o nosso mexa-se? Então, nesse projeto, o estudante, a partir das aulas, de todos os momentos mexa-se da aula conteúdo, ele vai planejar aí uma atividade prática, né? Então, a gente mandou aí no plano de aula, mandou nas orientações didáticas, dicas, e no momento da aula a gente tem um momento ali que a gente para, né, professora? Exatamente, para ele trabalhar seja a mente, seja o corpo, mas ele vai mexer. E aí o estudante vai escolher uma dessas atividades, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser todas elas, se ele quiser, para fazer esse registro da atividade extraclasse para gente. E mandar, né, professora? Sim, com certeza é o que nós aguardamos. Mas a gente tem umas etapas, não tem? Temos 4 etapas, mais especificamente, prof, que elas devem ser cumpridas. A primeira delas fala do preenchimento aqui do formulário. Esse formulário, ele está nesse link, tá? E ele também vai estar disponível aí no Word. Então, esse é o primeiro momento, o preenchimento do primeiro formulário. No segundo momento, o que nós temos, prof? A escolha das atividades, não esquecendo de envolver a família, amigos e professores. Com certeza essa prática vai ser mais gostosa com a presença de outras pessoas, Sim, né, prof? a gente recebeu já alguns registros nos anos anteriores que envolveu a família, ficou maravilhoso, emocionante. Exato. Como a terceira etapa aqui será essa realização das práticas, o registro das atividades que você selecionou, né? Essas atividades, elas foram realizadas, como nós já mencionamos aqui, no momento do mexa-se, e tem a proposta lá da prática no final. Então, se você vai selecionar as que você se identificou. Se você tiver, porventura, assim, sabe, e se identificado com todas as práticas, a gente vai ficar muito feliz. Mas se não for possível, não deixe de realizar, porque isso aqui também é uma forma de avaliar vocês, é complemento da nota. Quarta etapa, prof. Na quarta etapa, é a etapa que o aluno vai avaliar o que foi realizado, ele vai dar feedback e para isso ele vai preencher um formulário. Esse formulário está disponível na forma online, por esse link aí, e ele também vai estar disponível em Word, caso o estudante não consiga ter acesso ao link. Isso, muito bem. E aí tem uma diversidade de propostas de atividades que você pode realizar, caríssimo aluno. Então, as atividades aí que você realizou, que você realiza, né, durante esse ano letivo, ao longo da execução das nossas aulas, elas são muito importantes. Você vai demonstrar essas atividades do seu cotidiano. E aqui a gente tem vários exemplos aqui de atividades que você pode estar apresentando. Aqui você se identifica, ou as que você se identifica, você vai nos apresentar, nos mostrar como que você faz, o que que você sente, qual é a sua percepção dessas práticas. A gente está curiosa para saber. E aí tem como sugestão, né, desse feedback, você pode fazer aí diários de prática, portfólios, vídeos curtos, escrita. Nossa, tem uma infinidade, uma gama muito grande que você pode estar nos dando essa devolutiva. E claro, tudo isso vai ser encaminhado para o seu professor. Esse professor que te acompanha de pertinho, né? Ele vai nos encaminhar através dos nossos e-mails, que tem lá todos os documentos, tudo direitinho anexado, tá? No e-mail da professora Elisângela, no e-mail da professora Iris, tá? Ou através também do WhatsApp, vai complementar aí toda essa bagagem que você tem. Certo, prof? Perfeito. E agora chegamos para finalizar, né, professora? Vem aqui com a gente, vem aqui, acompanha aqui, porque a gente precisa, né, compreender, acompanha aqui com a gente precisa compreender como que vai ser aí esse mexa-se. E a gente está curioso para saber, né? Curiosas, aliás, né, prof? Sim, muito curiosa. Por quê? Porque o estudante vai ter ao longo de todas as aulas ideias do que ele pode fazer. Finalzinho da disciplina, escolhe o que você vai mostrar para a gente aí que você faz na sua casa, com a sua família, capricha no registro, escolhe a forma como você vai registrar isso e manda para a gente. Manda para a gente que a gente está ansiosa, curiosa, gente, para saber como é que é. Exato. Tchau, gente!
Retornamos, prof. Elisângela. E agora é hora de quê, professora? Eita, será que esses estudantes acertaram essas questões? É hora de gabarito, é Hora de hora de gabarito. acertar todas as questões. São 3 questões muito fáceis. Simplíssimas. Se o estudante, que eu acredito que sim, que o estudante da mediação, ele é um estudante diferenciado, assim como as profs, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ele vai captar as informações, as nuances ali, e ele vai acertar, eu tenho certeza. Então vamos logo para a primeira questão, professora? Primeira questão, dá uma olhada aí, vê se você acertou. Então, nós temos aqui a primeira questão que diz o quê, prof? Observe a imagem a seguir e identifique os tipos de corpos segundo o somatotipo. Isso. Lembrando que somatotipos têm relação com o corpo em si, né? A massa magra, massa gorda, peso ósseo. E aí nós temos uma numeração aí, né? Sim. 1, 2 e 3. Então é nessa ordem que nós vamos identificar. São esses indivíduos aí. Então, com base aí na numeração, respectivamente, da imagem anterior, você irá marcar aí a alternativa correta. Esses 3 indivíduos, na ordem que aparece lá, qual é a sua resposta? Endomórfico? Mesomórfico? Ectomórfico? Foi essa a expressão que nós usamos, prof? Esse mórfico aí, ó... Ficou muito estranho, né? Tá bem diferente. Isso. Na letra B diz o quê, prof? Mesomorfo, ectomorfo e endomorfo. Lembrando que o mesomorfo, ele é uma pessoa com um estilo mais atlético. O nosso primeiro personagem, ele é um pouco corpo mais atlético? Se o estudante perceber, não. A gente tem ali um acentuado depósito de gordura abdominal. Isso. Aí, nós temos a letra C, que diz que é dismórfico, mesopótopo, ectopíleo. Nossa, é até difícil até de pronunciar, olha, prof. dismórfico tem a ver com os transtornos, dismórfico corporal é outra questão, né? Dismórfico. Isso. Mas, então a gente consegue eliminar o C já pela palavra, que eu acho que aquele mesopóto ali e o ectopíleo foi a professora que quis aí tirar uma onda com vocês, só se vocês piscaram. Né? Tá certo. A letra D diz o quê, prof? Endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Então, vamos lembrar aí, como é a característica estrutural da pessoa endomórfica? Gordura abdominal, Isso. tem um percentual de uma massa gorda elevada. Então, a gente já consegue identificar que está correto esse primeiro. Tá correto. Nosso primeiro personagem, ele era um pouquinho mais protuberante. Vocês lembram lá da barriguinha dele, sobressalente? Pois é. O segundo já tinha um pouco mais de equilíbrio na sua musculatura, mais definição. Então, mesomorfo. E o último, ele era mais retilíneo, né? Mais longíneo. E ele tinha uma estatura maior, né? Ele Isso, aparentemente mais magro, parecia né? ser maior. Isso, então é isso. Então, se nós já achamos a nossa resposta pela lógica, o último vai estar errado, né? Então, a nossa resposta correta é a letra D. Mas eu acredito que você acertou fácil, porque essa daqui estava mamão com açúcar. Questão número 2, prof. Muito fala-se sobre os padrões de beleza corporal, mas como ele pode ser compreendido? Como que eu posso compreender os padrões de beleza corporal? É esse o questionamento. Então, se agarre aí nesse questionamento. Você irá assinalar a alternativa que corresponde, né? Que responde corretamente a esse questionamento. Será que esse padrão de beleza diz sobre a percepção do corpo através da mídia, de estar na moda e de ser ativo? Será que é isso? Se for até mídia, eu acredito que está correto, mas estar na moda e ser ativo a gente já elimina, né? Já elimina a letra A. Letra B, é a imposição de obesidade pela mídia e um desafio em meio às redes sociais. É uma imposição de obesidade? A gente já elimina também, né, prof? É, porque é corpo belo, corpo perfeito, então a gente já elimina também. Isso. Na letra C, diz que trata-se da manutenção da saúde do corpo e da mente com o uso do dinheiro. A gente não falou praticamente nada com relação ao dinheiro, né, prof? Exato. Durante a aula. Então, Exato. se você teve essa compreensão, é preciso voltar lá no conteúdo, dar uma lida de novo, dar uma acompanhada de novo, assiste de novo nossa aula,
para você tirar essa concepção. A gente até falou da questão do investimento, né, do lucro, mas não, mas aí a palavra também ali que destaca, professora, é manutenção da saúde, né? Isso. Então é uma palavra que faz com que a gente elimine. Isso. Na letra D diz, né, que define-se como pobreza extrema. Olha só isso, pobreza extrema, que compromete o bem-estar de modo geral. E aí, prof? A gente falou de pobreza extrema ligada a padrões de beleza? Não, né? Não. Não, então a gente já elimina também essa daqui. E aí só nos resta aqui, ficou até emaranhado aqui, só nos resta aqui a letra E, que diz o quê, prof? São ideais, né, ideias, na verdade, de aparência corporal impostas socialmente, ligados à estética e imagem corporal. Olha só, então, com certeza você deve ter marcado essa questão, porque essa concepção é a que tem que ficar, gente. Então, a gente tem uma ideia, né, dessa aparência corporal, porém, pela mídia imposta socialmente, né, essa ideia ela vai se modificando, está muito ligada à estética, aos padrões, né, aí de beleza, essa imagem que é criada. Então, a resposta correta é a letra E. Questão número 3 diz o seguinte, a questão número 3 é uma questão de 2019 do Enem. Então, ela diz o seguinte, que a mídia, acompanha aí a leitura, a mídia divulga a uma exaustão, o padrão corporal determinado. Esse padrão é um padrão único, ele é branco, jovem, musculoso e, especialmente no caso do corpo feminino, ele é magro. Então, aqui nesse texto está dizendo isso. Essas são as características. As pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas, né, de 5 a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. Olha só essa palavrinha aqui, ó, diversidade. A mídia, no geral, acaba por mostrar o seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo num padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para os homens. Beleza, prestou bastante atenção? Pegou as palavras-chave? Quais são as palavras-chave para você, prof? A gente tem ali a diversidade e também tem a relação ali com o tipo de corpo, né? Que ele está colocando um corpo feminino, magro, um padrão de beleza que é estipulado apenas para 5 a 8% da população mundial. Isso. E aí o que pede a questão? Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, olha o destaque, compreende-se que esta população, ela é o quê? Ela possui aí, letra A, possui em sua maioria mulheres obesas? Já elimina, porque lá ele traz um texto que fala do corpo magro, né? Isso. Na letra B diz que está devidamente representada na grande mídia. Então, o padrão corporal, ele está representado? Ele traz o percentual lá de 5 a 8%, então a gente já consegue eliminar essa daí também. Isso. Na letra C diz que é caracterizado pela rica diversidade. Essa daí tá bem interessante. Tá bem interessante, nós estamos falando aqui da população brasileira. Na letra D diz que tem padrão de beleza idêntico aos demais países. E aí eu até brinco aqui com a prof, se o padrão é idêntico, então nós somos loiras, altas, de olhos azuis, né? Magérrimas. A pele de pêssego. Ui. Olha, essa pele de pêssego já foi. Vamos lá, vamos seguir. E a letra E diz que é composta, na maioria, por pessoas brancas e magras. Não, né, gente? Então, o que é que nos resta? Nosso editor aqui, ele está apontando aqui, identificando a resposta, processando. Nós acreditamos que ele fez o Enem e ele está marcando aqui como a resposta correta, a letra C. E você também marcou. Então, vem aqui comigo, pode deixar pequenininho lá no cantinho. Então, se você identificou que a nossa população ela é diversa, lembra que a gente falou que nós somos biologicamente diferentes e culturalmente diferentes? E nós temos aí uma miscigenação, né? Indígena, negro, tem o povo africano, europeu, então tem uma mistura.
Assim, pelo que eu já ouvi das histórias na minha casa, eu sou descendente, eu acho que meu bisavô, minha bisavó, meu bisavô, não lembro direito, era indígena. Então, o que não é muito difícil, né, professora? Eu também. Todo mundo tem algum traço indígena aí Uhum. nessa mistura boa. Então, assim, você com certeza deve ter acertado por conta da palavra diversidade. E aí nós temos, para complementar essa nossa aula, o material complementar aí que está aí exposto para você. Então, é a mídia e o culto à beleza. Dá uma lida, se apropria do conhecimento, isso aí é bacana, é legal. E produz um texto também, porque esses assuntos sempre caem. É assunto de Enem, é assunto que sempre tem uma questão. Já caiu questão dissertativa. Aí o aluno deve estar assim, relacionada. professora, eu estou no primeiro ano, mas você está se preparando, você vai fazer Enem futuramente, Exato, você e vai isso entrar não numa impede, faculdade. isso não impede, por exemplo, esse ano mais não, porque já acabou as inscrições, né? Mas o ano que vem você pode fazer, ir treinando, né? Fazendo os treinos até chegar o dia mesmo da competição valendo ali, né? Da prova valendo. Isso. Mas faz os textos, copia, faz mapa mental, produz aí, que cada aula dessa vai ser preciosa no teu tão sonhado curso aí. Se é que o aluno for querer fazer um curso superior, né? Mas se não quiser, também vai servir para a tua vida. Com certeza. E aí, prof, vamos deixar uma mensagem para ele aí? Vamos ler juntas? No 3? 1, 2, 3. O melhor ainda está por vir. Acredite! Você pode, viu, caríssimo aluno? Tchau!